Glória a Deus. Amém, meu querido irmão. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Vamos ao recado de Deus. E eu quero falar para você que eu não sei o que está acontecendo com você no momento. Eu não sei o que você talvez tenha vindo buscar aqui esta noite. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você supostamente gostaria de ouvir. Mas eu tenho que alertar você que hoje Deus, através da sua misericórdia, me deu uma palavra que é uma palavra que não está muito em moda. Deus, Ele me deu uma palavra para pregar algo que não tem se pregado muito nas igrejas, que é acerca de pecado. E talvez eu falando de pecado aqui hoje, nós como somos uma igreja pequena e toda vez que há algumas palavras que são, algumas pregações que são trazidas em igreja, que muitas vezes elas causam estranheza nas pessoas, porque como a igreja é pequena, todo mundo conhece todo mundo. Nós não somos uma igreja metrô, não é? Onde a gente se sente anônimo. Na realidade, todos nós olhamos os nossos rostos, é assim que se fala, né? E a gente olha os nossos rostos uns dos outros e a gente se assemelha. A gente consegue conhecer uns aos outros. A Érica está rachando o bico aqui. A gente como se conhece. Então, quando a gente vai pregar, vai falar sobre língua, aí os irmãos já ficam assim, haha! Então, parece que pregar sobre língua é uma coisa meio que até proibida na igreja. Quando vai se pregar sobre fofoca ou coisa do tipo. E quando a gente prega também sobre pecado, eu que já preguei sobre pecado muitas vezes na minha vida, sempre tem um irmão que fica com o coração o seguinte, fala assim, o pastor sabe de tudo. Não é? E eu fui na igreja hoje só para ele falar comigo. Eu quero falar para você que é o seguinte, hoje Deus falou para mim falar sobre pecado. Então eu vou falar com todos vocês, amém? Absolutamente todos vocês, amém? Glória a Deus. E eu não quero que você fique triste comigo, mas eu tenho que falar sobre pecado. E quando nós falamos sobre pecado, talvez você não vai me ver tão alegre como em outros sermões. Mas eu preciso falar aquilo que Deus me dá no púlpito para falar com vocês. E como eu sinto que a nossa igreja, graças a Deus, tem amadurecido em cada pessoa, eu acho que eu tenho esta liberdade de falar um pouco mais sério com você. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 7, como você já abriu, e vamos ler a partir do versículo 13. Está escrito, entrai pela porta estreita. Abre-se um parêntese e diz, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E fecha-se o parêntese. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Amém?
Você viu a palavra, você ouviu a palavra. Você viu que foi uma palavra dita por Jesus, não foi dita pelo pastor. Do que a palavra trata? A palavra trata de uma coisa que nós, quanto igreja, temos feito. E trata de uma outra coisa que nós, como igreja, temos falhado. Há uma coisa que nós temos feito como igreja. Nós temos indicado para as pessoas qual é a porta. Nós temos falado nos nossos púlpitos quem é a porta. E a porta é Jesus. E nós temos levado este Jesus a todas as pessoas que nós podemos. Nós temos falado de Jesus muito, mas muito mesmo. E as pessoas têm conhecido Jesus de várias formas diferentes. Isso é bom. Isso está em conformidade com aquilo que a palavra pede. Mas muitas vezes, querido, o Jesus também que tem sido apresentado não é um Jesus que faz referência a essa porta que se tem dito aqui. Porque Jesus tem falado que há uma porta. E essa porta é estreita. É uma pequena porta. E poucos a encontram. E a gente tem que meditar um pouco, querido. Porque muitos têm pregado um Jesus, mas um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Muitos têm pregado um Jesus, mas não um Jesus que é a porta. Porque a cada dia que passa, nós parece que temos pregado um Jesus, quanto igreja. Os irmãos me entendem quando eu falo quanto igreja, né? Porque eu não considero esta igreja aqui como uma igreja apenas. Eu considero esta igreja aqui como uma parte de um corpo muito maior. Por isso que quando vejo a igreja como um todo no Brasil e no mundo, eu me faço parte também daquilo que tenho errado com eles. Porque nós temos que inverter essa situação. Nós temos que mudar o cenário da igreja no Brasil e no mundo. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso em pequenas igrejas locais como esta. Meu pai, ele fala uma coisa interessante acerca da família dele. Ele fala: filho, se cada pai de família se preocupasse apenas em resolver os problemas da sua casa, o mundo seria uma bênção. E é verdade. Às vezes você vê tanta gente na televisão mesmo, preocupada em resolver a vida de todo mundo, mas não resolve a vida da casa dele mesmo. Eu fico pensando, quando eu vejo o Datena, e parece que eu tenho uma perseguição com esse homem, coitado. Mas quantos anos o Datena está falando de crime na TV, e ele está falando de tantas coisas erradas que acontecem, e ele virou meio que um super-herói dos aflitos e dos perseguidos e dos que têm medo da violência. Ele virou meio que um super-herói. E eu fico vendo ele com problemas com drogas lá na casa dele, que ele teve que enfrentar. E eu fico pensando assim, quanto que a gente tem falado de tantas coisas fora de casa e dentro de casa, a gente não tem conseguido resolver os nossos problemas. Eu fico puxando na minha mente, meus irmãos, quantas sessões de aconselhamento e quantas vezes eu tive na vida de algumas pessoas e até na casa de algumas pessoas, tratando desse tipo de assunto. Ou de assuntos semelhantes a esse. Ou talvez não tão graves como droga, mas coisas que não deveriam estar acontecendo e estavam acontecendo. E aí eu me remeto a esse pensamento do meu pai: olha, se nós dentro da nossa casa a gente conseguisse fazer aquilo que é certo somente com os nossos, isso numa escala gigante, numa escala muito grande, não é? Seria uma bênção para todo mundo. Se dentro da nossa casa a gente conseguisse ensinar e educar os nossos filhos e conseguir guardá-los para que ele não desejasse aquilo que não pertence a ele, aquilo que não é dele, com certeza a gente teria muito menos violência. A gente teria muito menos problema. Mas a gente peca nisso. A gente erra nesse tipo de coisa. E quando eu falo como igreja, eu falo a mesma coisa. Ah, mas a sua igreja ela é um nada no meio do nada. Não, não é não. Eu vou viver aqui e vou sempre pensar o seguinte, que cada pessoa que está aqui, cada vida que está aqui, consegue atingir uma quantidade de pessoas que eu não posso imaginar. E eu quero pensar que todo lar que nascer aqui, todo lar que for regido por uma pessoa daqui, querido, vai levar esta palavra de vida lá para dentro deste lar e vai transformar essa casa.
Eu quero pensar assim que muitas pessoas, com poucas pessoas como aqui, trabalhando em cima desta palavra, vai conseguir, querido. Eu não digo que talvez transformar a realidade da igreja hoje, mas vai estar fazendo a vontade de Deus e vai conseguir se firmar como igreja. Porque eu quero contar uma coisa para você. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver, meu querido, que essa igreja, muitas vezes, muitos reis, muita gente poderosa, de poder, olhou para essa igreja e falou assim, essa igreja agora eu a destruí, agora eu acabei com eles. E como num terreno, querido, que não dá nada, seco, onde não existe nada, brotou uma flor e tudo começou de novo. O diabo tentou destruir essa igreja no decorrer da história, mas ele nunca vai vencer. Porque essa igreja não foi fundada por Pedro, como dizem. Essa igreja foi fundada por Jesus. E o preço pago por isso foi muito alto. Então, há um poder que transcende o seu poder. Há um poder que transcende as suas forças, a sua vontade, a sua inspiração, a sua intenção. Há um poder mais forte do que todos que rege esta igreja. E esse poder vem do céu. Essa igreja não vai cair jamais. Em nome do Senhor Jesus, a igreja que prega a verdade, ela sempre existiu. Deram nomes para outras, deram nomes para ela também. Mas a igreja de Jesus sempre esteve viva, forte e atuante. E você faz parte dela, amém? Em nome de Jesus, querido, mude a sua vida o quanto antes, naquilo que Deus tocar no seu coração. Nós temos falado de um Jesus e a gente quer levar Jesus para todas as pessoas. Glória a Deus, isso é muito bom. Mas cada dia que passa, a gente parece que tem dado menos importância àquilo que Jesus fala. E quando eu falo que Jesus fala, Jesus falou com a sua própria boca. E escreveu nos evangelhos. E aqui é um texto que ele mesmo disse. Ele não disse que larga é a porta, que a porta é grande e que larga é o caminho. Ele falou o contrário, ele falou que a porta é estreita e poucos acertam a entrar por ela. Mas parece que a gente quer alcançar muita gente, e a gente quer alcançar multidões. E eu vejo hoje igrejas muito preocupadas com multidões e pouco preocupadas com o indivíduo. E hoje a gente vê que a igreja muitas vezes está preocupada em grandes eventos. E pouco preocupada com a pessoa. E eu estou ensinando você aqui, em nome do Senhor Jesus, para que você se preocupe com a pessoa. Não se preocupe com as multidões. Eu conheci um sujeito, agora recentemente, muito interessante. As pessoas chamam ele de Queco. Pastor Sebastião, formalmente falando. Ele tem uma igreja chamada Ministério Semear. E a gente esteve conversando aqui, ele veio aqui, visitou a igreja e fez elogios à igreja. Eu quero dividir com você, compartilhar com você esses elogios. Você foi elogiado. Foi apresentado um filme aqui. Os jovens organizaram a festa, estão todos de parabéns. E eu conversei um pouco com esse pastor, e eu quero resumir a minha conversa com ele dentro de uma coisa bem interessante que ele falou acerca disso. Ele falou que ele estava na rua andando. E aquele dia não era dia de evangelizar, mas ele estava disposto a evangelizar. E ele passou num lugar aí de difícil acesso, num bairro um pouco mais pobre, e ele olhou, viu 2 indivíduos enchendo uma laje. E ele olhou, estava um sol quente, danado, e ele viu aquelas 2 pessoas enchendo uma laje, então ele parou, subiu na escada e disse para a pessoa, falou, olha, eu quero ajudar você. E a pessoa de cara já falou o seguinte, não tenho dinheiro. Eu quero falar para você que talvez você falasse a mesma coisa. E ele insistiu, não, mas eu não estou pedindo dinheiro, eu quero ajudar você. E eu estou falando para você, não tenho dinheiro. Eu falei assim, eu não quero dinheiro, eu quero ajudar você. Então, você quer ajudar, então tudo bem, ajuda. E ele pegou ali e ele já tirou a blusa, já ficou de camisa e já pegou uma enxada e já cortou uns sacos de cimento e saiu batendo massa. E bateu massa o dia inteiro. E as pessoas, os 2 que estavam ali, falaram assim, mas rapaz, mas não é que ele bate uma massa legal mesmo? Não estava dando conta de bater a massa dele. E ele bateu massa lá e encheu aquela laje toda. E terminou a laje.
Acabou. Uma hora acaba, né? E acabou a laje, e o homem meio que sem graça agradeceu ele. Ele falou assim, olha, eu estou te agradecendo, mas eu não sei muito bem nem o que falar para você, porque você me ajudou demais. Não é? Eu não sei o que fazer para você. Eu falei, você pode me fazer alguma coisa? O quê? Eu já falei para você que dinheiro eu não tenho. Aí eu falei assim, me dá 10 minutos. Mas 10 minutos para quê? Para me conversar com você. Eu quero conversar com você 10 minutos. Ah, então tudo bem, fala o que você tem que falar. E ele falou de Jesus. E aquele homem se ajoelhou naquela laje. E aquele homem confessou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E aquele homem está com ele no ministério até hoje. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus está à procura de homens como este. Eu quero dizer para você também que o Senhor está à procura de pessoas que estejam interessadas em levar Jesus e não levar um programa. Porque a cada dia que passa, parece que nós, como igreja, temos levado programa para as pessoas. Falava assim, ó, vá lá na minha igreja, porque nós vamos ter a festa disso, a festa daquilo, e depois a gente vai ter um isso, um aquilo, e nós vamos ter a apresentação daquilo e daquilo outro. Eu quero dizer para você que o Senhor está procurando pessoas que levem Jesus. Você entende? Eu ia falar em inglês agora. I understand. Do you understand? Estou ficando meio louco. Estou à beira de um burnout. Deus tem que ter misericórdia da minha vida. Mas se você pode me entender, querido, saiba que Deus está falando com você. Deus está procurando. Certa vez Deus deixou escrito na Bíblia, através de um profeta, falou assim, olha, eu procurei alguém, olhei para que eu pudesse enviar alguém e não encontrei ninguém. Quero dizer que Deus está procurando cada um de nós. Deixa Deus te usar mais, querido. Nós temos que estar menos preocupado com as multidões e mais preocupado com o indivíduo. Quanto que você tem feito na sua vida, lá em casa, lá, que você tem se preocupado não somente com você, mas com alguém. Porque eu tenho visto gerações e gerações de pessoas nascerem agora no Evangelho, mas que estão preocupadas em resolver os seus problemas. Não é verdade, pastor? Eu também resolvo os problemas da minha mãe. Ah, ótimo. E também do meu cunhado. E cunhado o senhor sabe como é que é, não é nem parente. Eu quero dizer, querido, que Deus procura você para fazer algo mais. Quanto que você tem dedicado da sua vida em relação a outra pessoa? Não importa quem seja. Talvez você olhe para mim como pastor e pense o seguinte, bem, é bom ele falar isso, é legal ele falar isso porque ele é pastor, ele quer multiplicar o seu povo. Não, querido, eu quero que você, quando chegar aquele dia, que for se encontrar com Deus, possa olhar para você mesmo e falar, Senhor, eu ganhei uma vida para o Senhor. Eu não estou indo sem fruto, Senhor, eu estou indo com alguém. Não se importa se é criança, velho. Velho fica ruim, idoso. Mas que você possa olhar para alguém. Glória a Deus. Deus me deu a graça de batizar pessoas novinhas e pessoas já idosas. Eu batizei a irmã Antônia, não vou esquecer disso nunca mais. Que é 84, 86. 85. Então eram 84 na época. 85? Tá bom. A gente fecha em 85 e tá bom. Tá bom? 85 anos, meu irmão. Isso é uma bênção, uma coisa maravilhosa, não tem preço. E também crianças com 12 anos. Ainda lá no início da sua vida. Querido, em nome de Jesus, saiba que Deus está à procura de pessoas como você. E que você comece agora a ir dormir em casa. Eu sei que você vai chegar em casa hoje, irmãos. Eu estou fazendo até um paralelo comigo mesmo. Você vai chegar talvez muito cansado em casa. Mas que você consiga, querido, quando você chegar, pensar sobre estas coisas. E que quando você chegar e falar assim, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Há uma coisa que não cabe nem falar talvez nessa pregação, mas Deus me toca e eu vou falar.
que talvez não seja nem este momento, mas quem sabe eu falando isso, talvez você interceda aí e Deus até faça alguma coisa. Há alguns anos eu trabalhei com um moço da Assembleia de Deus, nascido na Assembleia de Deus. E ele não estava vivendo ali uma fase muito, muito ligada à sua igreja. Estava um pouquinho distante. E esse moço veio trabalhar na minha equipe. Ele veio trabalhar na minha equipe, meu querido, e ele começou a ver assim o meu andamento com a obra de Deus, e rapidinho a gente começou a fazer amizade. E eu comecei a dar uma pegada nele. Falei assim, olha, você não pode ficar assim não. Você se mexe aí, dá uns pulos, porque Jesus está à porta. Então você se anima, se agita, porque você tem a sua casa, você é o sacerdote da sua casa, você precisa estar com Jesus. E não é que aquela brasinha que estava quase apagada acendeu? E aí o menino acendeu e foi para a igreja, e rapidinho ele já estava na secretaria da escola dominical da Assembleia de Deus do Belém, porque ele já havia trabalhado nesse ministério. Quando eu comprei esse projetor para a igreja, você talvez não saiba dessa história, mas nós compramos 2 projetores juntos. Eu comprei para esta igreja e ele comprou para a igreja dele, para baixar o preço. A gente fez um grupão, um grupo de compras. Antes da ideia. E esse moço, ele um profissional muito bom, muito competente. E ele lá na empresa não conseguia de forma nenhuma uma oportunidade que o destacasse melhor. Empresa difícil de dar oportunidade. E a empresa meio que explorou um pouco o potencial daquele rapaz, eu confesso. Explorou bastante ele. Então, um dia ele pegou e falou assim, olha, Alexandre, eu vou embora daqui. E sabe o que ele fez? Foi mesmo. Ele foi embora. Eu vou encurtar a história para você, meu querido. Esse moço, ele se associou a mais 2 rapazes e criaram uma empresa de tecnologia. E hoje a empresa de tecnologia dele tem 56 analistas trabalhando para ele. Aquele moço lá, querido, ganhava muito pouco. Eu não sei dizer qual é a situação dele, mas ele está numa situação boa. E ele, no decorrer dos últimos anos, ele tem insistido demais para mim trabalhar para ele. Ele tem insistido muito. E eu tenho falado para ele que isso não é possível, dado o trabalho que eu tenho aqui na igreja, porque se eu encarar essa responsabilidade, é algo que vai me prejudicar aqui. E Deus falou para mim não fazer isso. E como eu sou servo obediente, eu obedeço. E você sabe que ele me chamou para almoçar a semana passada. Ele me ligou e falou assim, eu quero almoçar com você. Eu fui almoçar com ele, e a gente colocou o papo em dia, nasceu mais um filho dele, está feliz, está com muito trabalho na empresa, continua congregando, mas ele começou a perguntar de vocês, começou a perguntar como estava a obra, o que estava acontecendo, e eu contei tudo, viu? Tudinho. Fofoqueiro. Eu contei tudo, então não se assusta se um dia ele vem aqui. E eu falei para ele que nós estávamos indo bem. E que eu ainda tenho grandes dificuldades financeiras para tocar essa obra. E que eu tenho grandes dificuldades também com gente, eu preciso de pessoas, mais pessoas. E ele continuava perguntando e tudo, e a hora foi passando, eu falei, o almoço acabou, a gente tem que voltar a trabalhar, e quando eu estava levando ele para o estacionamento onde o carro dele estava, ele meio que de súbito, assim, ele falou assim, irmão, eu sei que eu saí nessa jornada aqui, eu queria fazer a obra, agora eu estou nesta empresa e eu não tenho condições de fazer o que eu queria na obra, mas eu quero te ajudar. E eu fiquei, dirigindo o carro e ouvindo ele falar ao mesmo tempo. Se você é homem, sabe o que eu estou dizendo. A gente não consegue fazer essas coisas ao mesmo tempo. A mulher, impressionantemente, consegue fazer isso. Eu sou homem, não consigo.
E ele começou a falar no meu ouvido, eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai passar um e-mail para mim, você vai dar o seu número de conta, e eu vou depositar para você um salário mínimo para te ajudar a pagar o aluguel dessa igreja. Eu falei assim, glória a Deus. Aleluia, eu fico feliz de você fazer isso. Só que até agora eu estou perguntando se ele vai me dar esse salário mínimo todo mês ou era aquele mês só. E eu fiquei com essa dúvida, irmão, e eu não consegui mais falar com ele. Eu já estou alguns dias com isso, preciso ligar para ele. Agora que eu dividi esse testemunho com você, por favor, interceda, porque eu preciso desse dinheiro. Amém? Mas eu quero dizer para você o seguinte, querido, que Deus está à procura de pessoas a quem Ele possa usar. E se eu não fizer, Ele vai usar o Eric lá e vai fazer. Revelei o nome do menino. Deus levanta pessoas, Deus toca pessoas, Deus dá coisas às pessoas para que a sua obra seja levantada. Deus sabe como é o coração daquele moço. Deus sabe como é o seu coração. Deus sabe como é o meu coração. E a cada um de nós Ele dá. Porque Ele sabe como vai ser. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, vamos entender algo. Nós temos que levar esse evangelho a toda pessoa, não importa que tipo de pessoa. E não importa em que estado a pessoa esteja. Que a gente, às vezes, olha e até julga. Não é esse o caso. Mas que a gente possa levar no Jesus, querido. Que as pessoas possam respeitar. Que a gente possa levar no Jesus, que a pessoa possa ver seriedade nisso que nós estamos fazendo. Porque Ele é a porta, amém? Mas Ele é uma porta que deveria ser difícil de achar. Como a palavra diz. É uma porta estreita, pequena. Não extremamente grande. E a gente tem que ter essa teoria na nossa cabeça. Esse conceito, teoria não, corta isso, conceito, porque é um conceito que Ele mesmo nos colocou, e a gente fala muito da porta, e as igrejas acabam se esquecendo de falar do caminho, porque quando nós lemos a palavra, ele fala sobre porta, mas Ele fala sobre caminho, e quando Ele fala sobre caminho, Ele fala que o caminho é apertado. E a gente não gosta de caminho apertado, irmão. E cada dia que passa, as pessoas têm alargado esse caminho. E a gente começa a carregar tanta coisa com a gente, que naquele caminho estreito não cabe mais uma pessoa passar com tanta coisa. Mas a gente vai colocando coisas. E os líderes das igrejas estão permitindo que essas coisas sejam colocadas. Fala assim, pastor, olha, eu quero ir com você para o céu. Mas tenho isso aqui. E pastor, bem, Deus conhece o seu coração, vem aí com esta mala. E aí ele encontra outra pessoa, fala assim, pastor, eu também quero, mas eu tenho esse outro aqui. E o líder fala, bem, eu não posso tampar esse caminho para ninguém, então vai com essa outra mala também. Aí o de trás olha e fala o seguinte, olha, o senhor deixou ele com aquela, eu também quero. E todo mundo quer levar tudo, e ninguém quer renunciar a nada. E a gente está vivendo um cristianismo hoje assemelhado ao mundo. De modo que os nossos jovens hoje, quando vão falar do evangelho, não tem nem graça de falar do evangelho. Porque ele é tão quanto o cara que está no mundo, ou pior. Então, quando ele vai pregar para alguém que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, algo vem dentro dele que impede de falar. Que ele fala assim, cara, você está pior que ele. Ou você é igual a ele. E o diabo tem fechado a boca dos nossos jovens hoje, através disso. Mas eu quero falar uma novidade para você. Isso pode estar acontecendo, mas Deus tem tocado no coração de vidas. E Ele vai levantar outros. Aleluia. É. Essa geração não vai terminar em mim, virá outras gerações. Porque de alguma forma Deus, Ele conhece os corações e Deus ele entra lá no coração da pessoa. E começa a trabalhar na pessoa e começa a convencer ela. E começa a falar com ela e quando vê a pessoa já está diferente. Deixa eu fazer um negócio público aqui. Esses dias o Diego
me procurou e falou assim, pastor, eu preciso de uma carta de apresentação. Aí eu pensei, mais um que vai embora. Aleluia. E aí ele falou assim, não, pastor, olha, eu vou ingressar no Seminário Teológico de Guarulhos, e lá eles estão pedindo uma carta de apresentação. E eu falei assim, glória a Deus que a igreja está restaurada. E eu fiquei muito feliz com esse moço. Agora ninguém segura mais ele. Mas eu fiquei muito feliz. Você sabe por quê? Eu vou dizer, é porque isso é uma nova geração. E você vai ver isso. Eu não sei se hoje isso está sendo gravado, mas você vai ver isso daqui a alguns anos. Você vai olhar para a casa desse moço. Eu quero desafiar você. Você vai olhar para a casa desse moço, você vai ver a vida profissional desse moço e você vai ver o ministério desse moço. E quando eu estiver velho, porque eu ainda sou jovem, você vai ver o que eu disse aqui, hoje, em 2012. Porque Deus levanta pessoas. E vai levantar vocês também. Eles estão tudo com cara tipo, o pastor não falou de mim. Você também. Porque Deus vai levantar uma nova geração. Se será um apenas aqui, eu não sei. Mas Deus vai levantar. Seja um brotinho no chão da terra seca. Mas Deus não vai deixar a sua obra morrer. A sua igreja morrer. Porque a igreja do Senhor permanecerá para sempre. Céus e terra passarão, meu querido, mas essa palavra não vai passar. E essa palavra vai estar na vida das pessoas através da boca de homens que ele vai levantar. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ver, querido, que o caminho é estreito. A gente não pode admitir, querido, que a gente siga por este caminho e a gente comece a achar que todas as coisas que nós tínhamos devem nos acompanhar, que tudo isso é normal. Jesus, ele fala aqui algumas coisas sobre esta palavra, que muito embora eu não terei tempo de fazer como o Weiner faz, né? Explanar versículo por versículo, mas eu vou dar uma resumida para você de uma forma que você entenda bem. Você vai conhecer as coisas pelo fruto. E Jesus, ele faz uma pergunta e uma afirmação que é muito importante eu falar aqui com você agora. Ele fala aqui no versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. E eu fico me perguntando, querido, quem que é profeta disfarçado de ovelha? Será que é aquela pessoa que está fora da igreja? Ou é aquela pessoa que está dentro da igreja, com você? Eu quero dizer para você que essa pessoa aqui a quem Jesus se refere está dentro da igreja. Você pode estar olhando para ela neste momento. Aqui ficou ruim. Não é? Mas aquele que é lobo, querido, está dentro da igreja. Só que ele se veste de ovelha. De novo, não olhe para mim que eu estou de branco. Mas ele vai, querido, falar tudo aquilo que você gostaria de ouvir. E você tem que se preocupar, querido. Quando você ouve a palavra de Deus, querido, e você realmente fica muito, muito feliz, mas muito feliz mesmo. E você tem um monte de problema, e parece que todos aqueles probleminhas que você tem que saudar com Deus, você esquece daquilo por um momento, há alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus deve ser um bálsamo na sua vida. Mas ela é uma espada que corta dos dois lados. Se ela não te cortar, alguma coisa está errada. Esta palavra de Deus, que ela só dá para você, mas ela é uma palavra que ela não te questiona em nada, ela não traz reflexão em nada na sua vida, eu quero dizer para você, isso está errado. Porque você não é bom, você é ruim. Magoei você? Nós somos ruins, irmãos. Nós precisamos da palavra de Deus para nos purificar, para nos santificar, para nos consagrar. Então, você vai
observar na sua vida, você que já é vivido há algum certo tempo, meu querido, você vai perceber que os melhores amigos que você teve na vida foram aqueles que te falaram a verdade, mesmo que você tenha ficado até um pouco chateado com ele. E aqueles que sempre deram tapas nas suas costas e falaram tudo aquilo que você quis ouvir, quando você precisou dele, você nunca mais ouviu. Então, os porta-vozes da palavra de Deus são parecidos. Pastor que é animador de auditório e fala muita coisa legal, mas não manda o recado de Deus que você é mau e você precisa se regenerar com Deus, você tem que ficar atento com isso. Porque acerca deles, Deus falou nesse mesmo texto, um pouquinho mais para frente. E nesse mesmo texto, Deus fala o seguinte, você abre lá, aí onde está aberto mesmo, e lê o versículo 22, o que está escrito? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Quem que poderia dizer isso senão o lobo, que está no meio das ovelhas? E o que Jesus responde? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Querido, em nome de Jesus, eu não estou aqui pregando contra pregadores. Eu estou pregando a igreja de Jesus aqui e fora desse templo. E estou exortando os irmãos a observar aquilo que você ouve. Porque hoje nós ligamos o rádio, nós ouvimos todo tipo de palavra. E muitas são de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ou você achou que eu era o único pregador que fala a verdade no mundo? Muitos homens de Deus estão aí, lutando aí na rádio, nas mídias, estão fazendo a parte deles. E tem muito lobo também. E tem muito lobo fazendo um monte de coisa, meu irmão. E eu quero que você seja uma pessoa que esteja antenada com a vontade de Deus. E saiba que a palavra de Deus, ela é bálsamo, mas ela corta você também. E você deve fazer essa reflexão. Amém? Você sabe que isso que eu estou dizendo, muitas vezes não é uma coisa intencional? Porque vai ter cara que engana tantos outros que ele acha que quando chegar com Jesus, ele vai enganar Jesus. E Jesus deixou isso escrito. Sabe aquela coisa da pessoa que mente? Você já mentiu? Não fala para mim, meu irmão. Mas o fato é que quando a pessoa mente demais, querido, ela mente tanto, mas tanto, que até ela acredita. Até ela acredita de tanto que ela mente. E talvez alguns homens passem a sua vida mentindo tanto, que ele vai chegar em Jesus e vai falar assim, Senhor, mas eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus vai olhar para ele e vai assim, mas não é possível. Mas não é possível. O nome de Jesus é poderoso, querido. Quando Jesus fala um pouco mais anteriormente aqui nesse texto, quando Jesus fala de frutos, muitas pessoas leem esse texto e falam o seguinte, falam assim, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. E muitas pessoas pensam o seguinte, falam assim, fruto, milagre, coisas que acontecem, não é? Eu quero dizer para você que esse fruto aí não é da pessoa, esse fruto é de Deus. O fruto da pessoa é outro fruto. Deus pode me usar aqui. E aí eu faço aí alguém andar, glória a Deus. Fala assim, esse é um homem de Deus mesmo, aleluia. Esse é o fruto dele. Não, o meu fruto é a minha vida. O milagre é fruto de Deus. Você quer ver onde isso está no texto? 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam ao que Jesus se referiu por nunca tê-los conhecido? A iniquidade deles. Mas anteriormente ele não estava falando o seguinte, mas eu expeli demônios. Falou, expeliu sim. Em nome de quem? Jesus. Eu curei pessoas. Eu profetizei. Em nome de quem? Jesus. Eu fiz milagres. Em nome de quem? Jesus.
todos frutos de Deus. Você foi servo, você foi usado. Não tem aquele que fala que Deus usa até uma mula? Segundo aconteceu no Velho Testamento? Eu não quero diminuir a sua vida nem a minha. Mas eu quero dizer uma coisa, que o fruto da minha vida é a minha própria vida, com Deus. É como eu ando com Ele. O fruto da minha vida é quem eu ganho para Deus, através da minha forma com que eu vivo. Eu não estou falando desse moço lá que ele foi encher uma laje, ele ganhou uma alma para Jesus, enchendo uma laje. Hã? Eu devo pensar nisso, você também. Esse, com certeza, quando chegar lá, Deus vai falar assim, vem para o descanso, né? E para o regozijo do seu Senhor. Aleluia. Então, meu querido, falar isso numa época que tem tanta coisa acontecendo, parece que a gente está fazendo uma apologia a milagres. Eu não estou, viu, irmãos? Não estou fazendo apologia a milagres, e nem os meus irmãos que têm praticado os milagres aí, em nome de Deus. Mas eu estou alertando os irmãos para o seguinte, que você, quando olhar para alguém, se você for imaginar que, olha, esse aqui eu vou com ele até o fundo, por causa de alguma coisa que você viu, em termos de bênção de Deus, seja milagre, seja o que for, eu quero dizer para você o seguinte, você olhe para quem você está seguindo, olhe para a vida dele. Como é que ele conduz a vida dele. E aí você vai ver qual é o fruto que Deus está se referindo. Porque esse é o fruto que Deus vai procurar em você. Deus não vai procurar em você, meu irmão, ouça o que eu vou falar, um homem que expeliu muitos demônios, um homem que fez muitos milagres em nome dele, mas Deus vai procurar você de verdade. Porque você de verdade é o seu caráter, não é a sua reputação. Você pode ter uma reputação, para mim, maravilhosa. Eu te conheço por ser uma pessoa de reputação ilibável. É assim que fala? Ilibada? Eu não sei. Mas o seu caráter, quem você é, de verdade, só Deus sabe. Quem é você? Né? Quem é o Anderson? Quem é a Fernanda? Só Deus sabe. E é esse que ele vai procurar naquele dia. Quem é você? Você é aquele que tem um relacionamento comigo e andou comigo que nem Enoque todo dia. É esse que Deus vai conhecer. Então, meu querido, em nome do Senhor Jesus, vamos viver uma vida como cristão e vamos dizer não ao pecado. Se há algo que nos afasta de Deus, vamos dizer não. Não vamos considerar normal, querido, que os nossos jovens tenham se destruído dia após dia, a gente dentro da igreja normal. Né? Os jovens já estão casados antes de se casar e está tudo bem, está tudo legal. Amanhã não dá certo, parece que a separação hoje de um namoro, parece que é uma separação pior do que um casamento, porque na realidade já estavam casados. Então o divórcio na realidade está acontecendo antes do casamento. Queridos, em nome de Jesus, a estratégia do diabo eu já falei para vocês qual que é. É fazer com que os solteiros vivam como casados e os casados como solteiros. E hoje não está bacana falar sobre isso, porque isso não está popular. Em nome de Jesus, querido, eu quero falar para você que eu, como igreja do Senhor, aqui neste púlpito, tenho que falar para você, isso não está certo e a gente tem que mudar. E é assim que tem que ser. E se a gente quer ver Deus, querido, se a gente quer ver Deus, a gente tem que ir nessa direção. Se a gente quer chegar nesse dia aqui que Jesus falou e não ser surpreendido, a gente tem que ir nessa direção. Amém? Sabe o que vai fortalecer você pregar para aquela pessoa que está destruída lá no trabalho, sentada do seu lado? Sabe o que é? Pastor, eu não sei pregar. Sabe? A palavra de Deus diz o seguinte, que eu coloquei o Espírito Santo dentro de você, e que você vai chegar na frente de governadores e reis, e você não vai precisar se preocupar com o que você vai falar, porque quem vai falar sou eu. O seu corpo vai ser usado. Agora, sabe por que o seu corpo vai ser usado? Porque você permitiu? Porque até chegar nesse ponto, querido, a sua vida estava numa condição que Deus pode usar. E mais, sabe quando você vai estar nessa posição na frente de um rei?
Ou na frente de um governador, ou na frente do seu colega de trabalho. Quando você puder abrir a boca para falar de Deus e ele olhar para você e falar assim dentro dele, esse cara pode falar para mim de Deus, porque eu conheço ele. Porque hoje nós temos apresentado programas de igreja, e hoje a gente tem falado de Deus em grupo, porque a gente não consegue falar sozinho. Porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar da gente. Fala assim, eu vou pregar evangelho na minha rua? Tá louco, cara. Todo mundo me conhece na minha rua. Vamos pregar no Iraque, vamos para a África. Aqui não. Eu quero desafiar cada um aqui dessa igreja, eu vou pregar lá na sua rua com você. E agora vai esvaziar a igreja, os teus irmãos. Verdade, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho onde a gente vive. Porque lá que a gente vai ver qual que é o termômetro da gente. Até aqui Deus falou. Amém? Mas você deve se preocupar com isso. Você deve olhar lá para a sua vizinhança, lá para o seu trabalho e falar assim, eu posso pregar o evangelho aqui? Se a resposta for não, meu querido, grave esse versículo aqui na sua cabeça. Que a gente pode ser surpreendido naquele último dia. E o último dia pode estar muito, 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 muito próximo. Amém? Mas vocês são homens e mulheres santas de Deus. Que amam a Deus, que querem Deus, não é? E que vão levar essa palavra gravada no coração de vocês e vão, a cada dia que passa, dizer não ao pecado, eu tenho certeza. Que Deus seja louvado em todos os momentos. Amém.